Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos conhecer 10 personagens que são tão, mas tão poderosos que precisaram ser nerfados pelo bem dos seus animes. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Vamos dar início com o Law de One Piece. E já no mundo de One Piece, uma das maiores fontes de poder são as Akuma no Mi, então é natural pensar que alguém com a fruta dita por ser a Akuma no Mi suprema seja extremamente poderoso e apelão. E isso é verdade, porém apenas em partes. E já o Law é um dos piratas mais poderosos da pior geração e um dos mais proeminentes piratas de todo o mundo. E ele possui a Ope Ope no Mi, que é dita como uma fruta suprema. E já essa fruta é tão, mas tão poderosa que a própria marinha estava disposta a pagar 5 bilhões de berris por ela. Graças a essa Akuma no Mi, o Law é capaz de criar uma espécie de redoma chamada Jiroom, onde ele tem controle de basicamente tudo dentro dela. O Law pode fazer cirurgias impossíveis, curar todo tipo de doença e ferimentos, e além de, claro, representar uma ameaça gigantesca aos seus inimigos pelo simples fato de poder remodelá-los como bem entender, podendo misturá-los com outros objetos e etc. Sem contar o fato de que ele é capaz de realizar a cirurgia da juventude perene, que pode trazer a imortalidade para alguma pessoa em troca da vida do próprio usuário. Com todos esses poderes, o Law é realmente poderoso, mas a forma como ele foi nerfado é absurda, pois com essa fruta ele poderia rapidamente derrotar ou ao menos incapacitar praticamente todo tipo de inimigo, mas na prática o que vemos é um uso muito reduzido desses poderes, e além do fato do Law ficar extremamente cansado após usar a sua sala, como foi visto em Dressrosa quando ele enfrentou o Doflamingo e em apenas 3 minutos já estava exausto. Mais um temos o Gohan do anime Dragon Ball Super. E já Dragon Ball sempre foi referência de personagens ultra poderosos, capazes de destruir planetas inteiros facilmente. E mesmo nesse universo, foi preciso que personagens fossem nerfados, e o maior caso de todos é o próprio Gohan, que desde sua primeira aparição foi pensado para ser ultra poderoso, e até mesmo o plano era que ele substituísse o próprio Goku. E o Gohan, já muito novo, demonstrou ter um poder absurdo, quando não somente destruiu a nave Saiyajin de Raditz, como também foi capaz de quebrar a armadura do mesmo com a sua cabeçada. Depois disso, ele recebeu um treinamento intensivo de Piccolo, e a partir daí foi ficando cada vez mais e mais poderoso, enfrentando personagens sempre extremamente fortes, como Vegeta, Nappa, Frieza e muitos outros. Mas ainda assim, o Gohan mantinha o seu potencial latente guardado dentro de si, e nós vimos isso quando ele enfrentou o Cell, e já o jovem Gohan foi capaz de lutar de igual para igual durante um certo tempo da luta contra o vilão que já havia derrotado o próprio Goku. Mas depois da morte do Android 16 e o seu discurso, o potencial latente do Gohan veio à tona, e ele finalmente havia chegado a um novo nível de poder que é o Super Saiyajin 2, surpreendendo a todos ali, ficando mais poderoso que o próprio Cell, posteriormente destruindo o próprio Cell com Kamehameha descomunalmente forte. E já o Gohan tinha potencial infinito, mas segundo o próprio Vegeta, ele foi ficando mais fraco por abandonar os treinos e as lutas para focar em seus estudos. Mais um temos o Naruto e o Sasuke no anime de Boruto. E ao longo do anime, vimos o Naruto e o Sasuke atingirem patamares de poder bastante absurdos, ao ponto de rivalizarem contra o próprio Madara, e até mesmo atingirem um patamar divino praticamente, uma vez que fizeram frente até mesmo à própria Kaguya. Depois disso, já em Boruto, surgiu a dúvida de como prosseguiriam com a história, uma vez que os dois shinobis estavam absurdamente poderosos, e não haveriam lá muitas ameaças reais para os dois ainda existentes nesse mundo. Foi aí que começaram a surgir mais Otsutsukis, também a Cara e todos seus membros, mas ainda assim o Naruto e o Sasuke continuavam poderosos demais, afinal o Sasuke possuía simplesmente o Mangekyou Sharingan Eterno e um Rinnegan Supremo, e já enquanto o Naruto possuía o poder total da Kurama. Foi então que ambos foram nerfados para o bem da obra, e já em uma luta Boruto estava exausto e sem chakra, o que permitiu que Momoshiki despertasse e tomasse posse do corpo de Boruto, conseguindo assim pegar o Sasuke de surpresa e perfurar o seu olho com seu Rinnegan, fazendo o Uchiha perder um dos poderes mais fortes do anime. E já o Naruto, em sua luta contra o Ishiki, recebeu da Kurama a informação de que havia ainda mais uma última transformação que os dois poderiam usar para derrotar o inimigo mais poderoso de todos, mas ela consumia a energia vital do usuário e levaria ele à morte, e após a utilização do modo Baryon, foi revelado que na verdade a energia vital drenada era somente da Kurama, e para surpresa de todos, depois
depois de uma vida toda, Naruto ficava sem o seu eterno companheiro e a Kurama morria, deixando assim um sétimo Hokage bem abaixo do seu nível de poder total, assim como Sasuke, que também teve seu poder bem reduzido. Mais um temos Yamamoto do anime Bleach. Genryusai Shigekuni Yamamoto, capitão da primeira divisão e o fundador da Gotei 13 e dito como o Shinigami mais forte que já existiu. Durante toda a obra de Bleach, vemos constantemente citações ao fato de Yamamoto ser absurdamente poderoso, ao ponto de capitães de altíssimo nível da Gotei 13, mesmo em conjunto, serem contidos e sequer serem capazes de tocá-lo. E já em resumo é dito que nem mesmo em 2000 anos não apareceu nenhum Shinigami mais poderoso do que ele. Com tudo isso, era de se esperar que ele fosse descomunalmente forte, e ele de fato era, apesar de termos demorado muito para vermos seus poderes reais em ação. O ponto é que Yamamoto foi considerado tão, mas tão poderoso, que se esperava muito mais dele, mas o que deu a entender é que simplesmente o autor da obra nerfou ele sem muitas evidências do porquê, somente para que o Habarra pudesse derrotá-lo, para que no futuro fosse aberto espaço para que Ichigo pudesse superá-lo e assim brilhar. E eu acho que todos que leram o mangá e viram o anime tiveram noção do quão insano esse velhote poderia ser, e já o fato dele ser enganado por um dos quinces do rei, ter tido a sua Bankai roubada e até mesmo ter parecido desistir na luta final foi puro fruto do roteiro, para que o velhote não acabasse com a guerra ali mesmo e assim pudéssemos ter um arco final, sendo também uma das mortes que mais deixou os fãs de Bleach indignados. Mais um temos o pai do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. E já o pai em Fullmetal Alchemist é um clássico exemplo de um personagem que se tornou uma real divindade no verso em que habita. Sendo o homúnculo original, o pai tinha um desejo de obter todo o conhecimento e poder do mundo para si, e ele de fato conseguiu isso após realizar o Círculo de Transmutação Nacional, e assim conseguiu absorver a própria divindade além do portão da verdade, atingindo um nível de poder que colocou ele ao lado de um deus, e segundo o próprio, ganhou a habilidade de fazer basicamente o que ele bem quisesse. Derrotar um personagem assim seria extremamente problemático, afinal ele ignorava todo tipo de regra referente à alquimia e estava em um nível de força simplesmente diferente. Porém, os seus próprios objetivos o impediram de vencer a guerra, e para alguém capaz de fazer o que bem quisesse, ele acabou não fazendo nada, e já o corpo de pai simplesmente não aguentou tanto poder e começou a colapsar, dando várias brechas para que Edward finalmente pudesse finalizá-lo de uma vez por todas. Mais um temos o Enel do anime One Piece, e é sempre um desafio nerfar um personagem de forma coesa, e sem que pareça que foi algo forçado e simplesmente feito para encontrar alguma solução qualquer para o personagem. Mas no caso de God Enel de One Piece, podemos dizer que isso foi feito de forma bem inteligente, e já o Enel tem uma das logias mais poderosas da obra, que dá a ele a capacidade de controlar, criar e se transformar em energia elétrica à vontade. Por esse fator, o Enel pode desferir golpes absurdos em seus inimigos, e além de se teleportar, ser muito rápido igual um raio, ser intangível e várias outras habilidades derivadas da fruta. E ele possui o que por muitos é dito como uma das frutas invencíveis de One Piece. E já o ponto é que ele esbarrou com o Luffy, que possui poderes de borracha, que é exatamente o inimigo natural dos poderes do Enel. Afinal, a borracha não conduz eletricidade, e já isso fez com que os poderes praticamente insuperáveis do Enel não tivesse efeito nenhum sobre o Luffy, sendo uma espécie de nerf bem equilibrado e dentro da temática. Mais um temos o Meruem do anime Hunter x Hunter, e já o rei das formigas quimeras e a criatura feita para ser absolutamente perfeita. Meruem nasceu poderoso e seu potencial de evolução era simplesmente infinito. Só que deixar um personagem assim livre é perigoso demais. O rei eventualmente aprenderia tudo, superaria tudo e se tornaria imparável. Sua luta contra o Hunter mais poderoso Netero foi incrível do começo ao fim, marcada como uma das melhores lutas de todos os tempos do mundo dos animes em geral. Meruem conseguiu superar a força de Netero, aprendeu e respeitou seu oponente, mas o final foi trágico. Com a frase de "não subestime a raça humana", Meruem descobriu seu nome pouco antes de Netero apunhalar seu coração e ativar uma bomba que estava nele, com força e potência suficiente para ser vista a quilômetros. Uma explosão tão perto acabou devastando o jovem rei, mas que no fim foi salvo pelos membros de sua guarda real. Talvez se Meruem tivesse morrido ali seria melhor, mas não, ele foi salvo. Porém, a bomba continha ainda um veneno ultra poderoso
poderoso que se espalhou pelo corpo de Meruem e acabou por matá-lo de uma forma ou de outra. E essa é inclusive uma das coisas que os fãs de Hunter x Hunter menos gostam e afirmam que a morte do rei foi meio ruim. Afinal, uma criatura que foi criada pela formiga rainha usando infinitos tipos de DNA para ter uma criação que nascesse perfeita, no fim foi morta por veneno. Mais um temos o Hércules do anime Shumatsu no Valkyria. Temos aqui um dos personagens que mais causou revolta em Shumatsu, e já o Hércules é um semideus do panteão grego, sendo deus da fortitude. E ele foi escolhido para batalhar na quinta rodada do Ragnarok enfrentando o humano Jack o Estripador. E sendo bem sincero, apesar de eu particularmente torcer para a humanidade em Shumatsu, também preciso admitir que o Hércules foi absolutamente nerfado. E já em nenhum momento da luta, o Jack teve sequer a pequena possibilidade de vencer o Hércules, porém o deus da fortitude era benevolente, e desde o começo seu objetivo era mais salvar a alma do Jack do que realmente vencer a luta. Para quem não sabe, o Hércules não nasceu como um deus, ele inicialmente era um humano chamado de Alcides, que era conhecido por sempre ajudar a todos mesmo quando era muito fraco, e já ele treinou para aumentar a sua força e proteger o seu povo, e quando a ira dos deuses caiu sobre a humanidade, o Hércules ascendeu como uma divindade após beber da ambrosia, e após isso ele lutou por dias contra o Ares, o deus da guerra, até que Zeus parou a luta e levou o Hércules como seu filho para o reino divino. E já o Hércules era amado pelos deuses e adorado pelos humanos, que inclusive ele foi um dos poucos deuses a votar contra a extinção da humanidade e estava disposto a jogar a sua honra no lixo e implorar pela salvação da humanidade. E já o Jack ter vencido essa luta com mentiras foi bem mais ou menos, e até mesmo no fim o Hércules teve chance de matá-lo, mas ao invés disso ele deu um abraço em seu adversário, pois ele queria simplesmente aliviar a dor da alma de Jack. Mais um temos o Madara Rikudou do anime Naruto Shippuden. Madara é dito como um dos personagens mais fortes dos animes, e não é para menos, o lendário Uchiha era capaz de feitos que praticamente nenhum outro ninja no mundo, com exceção do Hashirama, era capaz. E já o Madara com seu Sharingan era capaz de controlar a Kyuubi totalmente, usar o Susanoo completo a um nível avassalador, além de realizar outras técnicas a um nível simplesmente incomparável. Quando foi revivido na guerra pelo Edo Tensei, tudo isso foi elevado a outra potência, pois além de ultra poderoso, Madara agora era imortal com reservas de chakra praticamente infinitas e praticamente nada que limitasse o seu poder gigantesco. Tanto que nessa forma ele foi capaz de lidar com uma divisão inteira da Aliança Shinobi, enfrentar e destruir os 5 Kages e derrotar vários outros oponentes sem sequer demonstrar alguma dificuldade. Parecia que esse nível de poder, que até então era o maior visto na obra, não poderia ser superado, mas foi aí que tudo chegou a um novo nível e o Madara se tornou simplesmente o Jinchuriki da Jubi, e assim ativou a sua forma Rikudou Sennin, elevando seus poderes a um nível ainda mais absurdo e ganhando ainda mais habilidades. E já nesse ponto, não havia personagens fortes o suficiente em Naruto para parar o Madara, nem mesmo Sasuke e Naruto em seu auge de poder, com o auxílio do poder da Baeris pelo próprio Rikudou Sennin estavam dando conta disso, e até mesmo o próprio Kishimoto, o autor da obra, disse que não sabia bem como fazer para derrotar o próprio Madara. Foi então que o Uchiha, mais poderoso de todos, foi nerfado, e ele estava em um nível de poder descomunal e era realmente invencível em combate, então a única saída foi o Zetsu Negro trair pelas costas, revelando que tudo até aquele momento era um plano para trazer Kaguya-sama de volta à Terra. Nesse ponto, Madara começou a implodir, deixando de existir dando lugar assim para Kaguya. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!